Apareceu aí? Ah, legal, tá gravando. Compartilhar a tela. Pronto, vamos lá. Vocês viram que aqui na lição de casa, eu coloquei para vocês aqui eu coloquei um vídeo, teve um vídeo, o vídeo 31, onde eu faço um exemplo e faço uma revisão sobre resolução de sistemas de equações envolvendo substitution. Depois desse vídeo, eu coloco aqui 3 exemplos e falo assim, olha, se ficar com alguma dúvida, veja o vídeo 32, com as resoluções desses sistemas. Então, já tem a resolução desses 3 sistemas no vídeo 32. Tá em ordem gradativa aqui de dificuldade. Esse aqui é o mais dificilzinho, porque envolve produto notável. E depois eu coloco aqui os problemas do livro, né? Então, vamos lá para os problemas do livro, vamos começar. Eu vou passar por todos, vou começar pelo 96, porque eu quero mostrar para vocês uma forma de pensar esses problemas. Assim como eu falei, vocês vão se deparar muito com esse tipo de problema no ensino médio. E sim, o nosso cérebro, Marina, ele não nasce pronto para resolver problemas. Você não é uma pessoa anormal. É super normal. Eu não nasci pronta para resolver problemas. Eu senti as mesmas dificuldades que vocês estão sentindo. Mas a cada problema que você resolve, você vai treinando o seu cérebro para resolução de problemas. Você vai treinando o seu cérebro para entender a matematiquez que está por trás do negócio, entendeu? Então, assim, super normal, você não é uma menina normal, tá? E pode ter certeza que muita gente aqui teve as mesmas dúvidas, porque é isso mesmo. É difícil mesmo. Me identifiquei, Lu. Pois é isso mesmo. Mas quanto mais exercícios vocês resolverem, melhor vocês vão ficar neste mundo matemático que temos pela frente. Vamos lá, número 96. Olha para o exercício, já bate o olho e fala: Oh my God! Que tanto de texto, que tanto de letra, nossa, que coisa esquisita, não vou conseguir fazer, vou esperar até terça-feira. Não, neste momento você fala para si mesmo: vou ler mais uma vez, vou tentar fazer, vou ficar uns 20 minutos tentando, vou postar a dúvida no fórum. Não é ir lá e falar assim, tenho dúvida no 96. Não é isso. É tentar formular uma pergunta, tá? E pedir ajuda para os colegas. Vamos lá. A medida de temperatura em graus Celsius de um forno é regulada de modo que varie com a medida de intervalo de tempo T em minutos em que ele fica aceso. Vamos ler de novo? A medida da temperatura de um forno é regulada de modo que varie com a medida de intervalo de tempo T que ele fica aceso. Aí você pensa no forno da sua casa. Você liga o forno da sua casa. Quanto mais tempo ele ficar aceso, maior é a temperatura que está lá dentro. Vocês concordam? Nesse caso aqui, a temperatura ela foi modelada em relação ao tempo. Então, para um tempo 5 minutos eu tenho uma temperatura, para um tempo 10 minutos eu tenho uma temperatura, e ela foi modelada em relação a essa equação louca aqui, ó. Vamos entender isso, tá? Nesse caso aqui, vai passando o tempo e o forno não fica cada vez mais quente, mas vocês vão descobrir isso com mais detalhes mais para frente. Mas o mais importante aqui é a gente pensar uma coisa que o Felipe trouxe para a gente. O que está sendo envolvido? O que eu posso... Quais são as variáveis deste problema, né? Então, eu já vou começar a organizar aqui, ó. Eu tenho uma temperatura. Essa temperatura está chamada de C e a unidade de medida é graus Celsius. Então, eu tenho essa temperatura, eu tenho tempo,
que é chamado de T. E eu sei que a temperatura, ela se relaciona com o tempo. E ela se relaciona com o tempo desta maneira aqui, ó. C, que é a temperatura, vai ser igual a 300 menos 0,5 tempo ao quadrado mais 15 vezes o tempo. Só que esse tempo, olha para esse negocinho aqui, ó. Esse tempo não é qualquer tempo. O tempo é maior ou igual a zero. Lembra desse símbolozinho? Esse símbolozinho aqui, a abertura sempre está para o maior. Então, eu posso ler isso daqui assim: zero é menor ou igual a T, ou eu posso ler também daqui para cá. Temperatura é maior ou igual a zero. E, ao mesmo tempo, a temperatura é menor ou igual a 30. Então, eu estou aqui num conjunto de temperaturas, de tempo, né, gente? Desculpa. Num conjunto de tempo que varia de 0 a 30 minutos, porque a nossa unidade de medida aqui é minutos. Então, eu tenho uma função, olha a palavrinha nova aí para vocês, eu tenho uma função que está relacionando a temperatura com o tempo. E a gente fala que é função porque a temperatura, ela depende do tempo. Então, eu tenho um tempo aqui que está variando de 0 minutos a 30 minutos. E eu vou lá e escolho um tempo. Vamos lá. Eu escolho o tempo, por exemplo, o tempo igual a 2 minutos. Com essa escolha, eu consigo descobrir qual é a temperatura cujo tempo vale 2 minutos. Então, se eu pego o T, que é o tempo, igual a 2 minutos, e coloco aqui nessa fórmula, né, nessa função, e opero, eu faço 300 menos 0,5, que multiplica 2 ao quadrado, mais 15 vezes 2, o resultado disso me dá a temperatura quando o tempo é 2. Entende isso? Então, olha só. Eu tenho uma função que me dá a temperatura em relação ao tempo. Eu vou fazer uma coisa aqui para vocês que ajuda a entender essa relação, que eu acho que vai dar uma clareada, tá? A função matemática, ela funciona como uma máquina. Vou desenhar uma máquina aqui. Essa máquina, ela tem uma saída e essa máquina, ela tem uma entrada. As coisas entram por aqui, acontece uma coisa aqui dentro e essa coisa sai aqui fora. Aqui dentro dessa máquina se encontra essa função. Então, aqui dentro, essa nossa máquina desse enunciado, ele pega qualquer valor de tempo que eu insiro aqui, vai chacoalhar esse valor segundo essa função e vai me retornar um valor da temperatura. Então, por exemplo, se eu insiro aqui T igual a 2, o T igual a 2 entra, acopla aqui, chacoalha, 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 e sai uma temperatura quando o tempo é 2. Eu vou chamar de C de 2, que é a temperatura quando o tempo vale 2. Só que essa função pode ser qualquer coisa, tá? Então, só para exemplificar para vocês, acompanhe o raciocínio, tá, galera? Eu posso colocar uma função mais fácil aqui só para a gente visualizar. Vamos supor que a minha função aqui é x ao quadrado menos 1, tá? Então, se eu insiro aqui, em vez de pôr t, eu pus x, né? Poderia ser t também. Se eu coloco x igual a 1, vai entrar o 1 vai entrar aqui, vai chacoalhar, 1 ao quadrado, 1, menos 1, vai sair o 0. Então, a gente fala aqui que isso daqui me dá o resultado 0 quando x vale 1.
E eu posso chamar isso daqui, neste caso desse problema nosso, foi o C, né? Chamou de C, chamou de temperatura. Mas eu posso chamar isso daqui, por exemplo, de F de função. A minha função, calma, tá? Tudo vai ficar clareando, tá? Calma. A minha função depende de X. E o que é essa função? É uma máquina, é uma relação que pega o valor de x, eleva ao quadrado e subtrai 1. Então, essa máquina aqui, do jeito que eu montei, x2 menos 1, ela tem o poder de pegar qualquer x que eu inserir aqui, ela opera com esse x e me devolve um valor, sacou? Então, se eu insiro o x igual a 1, por exemplo, a gente sabe que o x igual a 1, essa máquina vai me devolver o zero, porque 1 ao quadrado menos 1 dá zero. Então, aqui vai sair um valor função, quando x vale zero, é 1. Opa! Contrário. Função, quando x vale 1, então eu enfiei o 1 lá na máquina, eu inseri o 1 na máquina, a minha função chacoalhou o número 1, o 1 foi para o lugar do x e me retornou o zero. Então, f de 1, nesse caso, é o meu zero. Quanto que seria, por exemplo, o f de 2? Quanto que seria se eu colocasse dentro da minha máquina o x igual a 2? F de 2, observa que f de 2 é a minha função, a minha relação quando x vale 2, tá? É nada mais, nada menos do que eu pegar o 2 e operar com ele, é substituir o 2 no lugar do x. Então, o meu f de 2 vai ser 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3. Então, eu sei que o meu f de 2 é 3. Quanto que seria o meu f de 0? Se eu coloco 0 aqui, quem que sai para mim dessa máquina? Se eu insiro 0, ela acopla aqui, chacoalha e faz essas operações, quem sai da máquina? Então, f de 0, nesse caso, é o menos 1, porque 0 ao quadrado, 0, menos 1, menos 1. Então, dessa forma que eu montei aqui como equação mais simples, só para vocês entenderem, a gente consegue perceber que a gente tem dois valores que são relacionados. Eu tenho um valor que entra na máquina, esse valor é o x, ou a incógnita, né? Ou a variável aqui. Ela é operada e esse valor sai da máquina. Então, a gente tem um valor de entrada e tem um valor de saída. No nosso problema 96, o nosso valor de entrada é o tempo. Eu posso pegar qualquer tempo, inserir nessa máquina, chacoalhar, fazer as operações, e o nosso valor de saída vai ser a temperatura. Sacou como é que isso funciona? Então, eu consigo descobrir, e essa nossa máquina aqui, ó, vai ser temperatura, que eles chamaram de C, né? C de T, porque é uma temperatura que depende do tempo. Aqui, isso tudo é linguagem matemática, tá, gente? Aqui eu tenho uma função, que eu não dei um nome específico para ela, eu chamei de f de função, uma relação, uma função que depende de x. Então, essa minha relação aqui, eu insiro um valor de x, ele opera com essa relação e sai um valor da função, que é o f de 1, né? Quando eu uso x igual a 1, f de 2, quando eu uso x igual a 2, f de 0, quando eu uso x igual a 0. No nosso exemplo, o nosso exemplo é C de T. É uma relação que envolve temperatura e tempo. Então, eu vou inserir o valor do tempo, vou chacoalhar aqui. Chacoalhar significa operar com esse valor, substituindo o tempo aqui e aqui, o mesmo tempo, e obtendo aqui a temperatura em relação a esse tempo. Dúvidas até aqui?
Ô, Lu, Oi. Suave, Lu. Fala, Matheus. eu não sei, o Felipe queria falar que... Eu ia falar que até aqui tá tranquilo. Ah, tá. Não, é porque é uma coisa, agora faz mais sentido. Porque na turma, para saber mais, uma vez que você colocou os exercícios de completar o quadrado, eu não sei assim, se você tinha visto, mas tinha uma parte que ele tinha funções. Tinha para você completar o quadrado em função. E eu não estava conseguindo entender como completar o quadrado naquela situação. Agora faz mais sentido vendo aqui desse jeito. Porque estava ali escrito de um jeito diferente que o da equação comum, e aí eu não estava conseguindo entender. Não consegui fazer aquele exercício, mas agora faz mais sentido. Sim. Então, essa relação aqui, ela é uma relação muito poderosa. Vocês sacaram o poder dessa relação? Ela é muito poderosa. Como assim, galera? Eu coloco aqui T igual a 15 e eu tenho a temperatura. É uma relação muito poderosa. Very, very power. Muito poderosa. Então, assim, é uma máquina mesmo que tem esse poder de você inserir a temperatura, você insere o tempo e ele te devolve a temperatura. Bom, primeira coisa é isso. Eu posso colocar nessa máquina qualquer valor? Neste contexto, não. Eu só posso colocar temperaturas que vão de 0 a 30. Então, eu posso inserir o 0, posso inserir 1 minuto, posso descobrir a temperatura em 4 minutos, posso descobrir a temperatura em 15 minutos, posso descobrir a temperatura em 30 minutos, mas eu não consigo mais descobrir a temperatura se o tempo exceder esses 30 minutos. Ah, por quê? Porque essa função, essa relação, ela foi criada desta maneira. Ela só vale para essas temperaturas. Então, uma questão de prova, por exemplo, é eu colocar uma relação dentro de um contexto, poderia ser essa relação aqui, e perguntar assim para vocês: qual é a temperatura do forno no instante T igual a 5 minutos? Então, você tem que pegar os 5, inserir aqui na nossa máquina, operar com os 5, né? Então, a nossa temperatura, engraçado eles chamarem de C a temperatura, né? Dá um mal-estar. A nossa temperatura, quando T vale 5, vai ser igual a 300 menos 0,5, que multiplica o T, que é 5 ao quadrado, mais 15 vezes 5. Faz essas contas e descobre a temperatura quando o tempo é 5. Ah, qual que é a temperatura quando o forno está lá no tempo igual a 0, no T igual a 0? Então, aqui, temperatura quando o nosso tempo é 0. Isso significa que eu vou pegar o 0 e vou substituir aqui no lugar de T, né? Então, é fazer essa conta, 300 menos 0,5, que multiplica 0 ao quadrado, mais 15 vezes 0. Que aí é tranquilo, né? Porque esse termo aqui vai para 0, que 0 ao quadrado é 0, 0 vezes 0,5 é 0. Esse termo vai para 0 e sobra 300. 300 o quê? 300 graus Celsius. Just it. Sacaram? Ô, Lu, Oi. mas, tipo, T igual a 0 seria que o forno ficou ligado por 0 minutos? Sim. Não ligado. Vamos voltar no contexto. A medida de temperatura de um forno é regulada de modo que varie com a medida de intervalo de tempo T. Como isso aqui pode ser um forno de um laboratório científico, tem fornos que ficam ligados dentro do contexto, sim. Lence. Esse forno pode estar num ambiente, sei lá, tá incoerente, né? Mas sim, seria a medida de intervalo de modo que varia com a medida de intervalo de tempo T. Sim. É que, assim, eu não tinha conseguido fazer esse. Só que
Eu tinha até esquecido que tinha o gabarito no final do livro. Então eu deixei em branco. Agora que eu vi o gabarito, eu vi 300 e eu tinha chegado em 300. Só que eu falei, não pode estar certo. Tipo, ficou 0 minutos ligado e tava com 300 graus Celsius. É. Contexto duvidoso do livro de matemática. Mas a interpretação é essa. Pode estar num ambiente, sei lá, 300 graus é muita coisa, né? Mas é isso. Não sei nem, eu não tenho nem palavras para te dizer. Mas a ideia é essa, tipo, T igual a 1 significa que tem 1 minuto ligado, né? 1 minuto aceso, e a gente descobre o tempo. Dúvidas, gente, nessa letra A, dúvida nessa interpretation aqui. Quem nunca fala nada, Kaique, Joaquim, tem uma turminha aí que fala muito pouquinho, Carolina Papó. Como é que tá? Vocês estão conseguindo entender? Lu, eu sei que eu já falo demais, mas agora eu já consegui entender pelo menos essa primeira parte. Se explicar isso da função, foi muito interessante, porque eu percebi, um tá dependendo ali do outro, né? Você tem essa relação. Então, se um vai ser isso, você vai ter aí uma formulazinha, como se fosse a máquina, e aí você descobre outra. Então, Exatamente. Exatamente. É isso aí. Kaique tá em aula, fala oi pra mim, só pra eu saber que você tá aí. Tem muito tempo que eu não ouço sua voz. Kaique fala oi. Lu, ele mandou no chat, eu tô entendendo. Ah, legal. Tá Mas, bom. Kaique, tenta falar no microfone pra ela ouvir sua voz. E eu também. Kaique em sala de aula era caladinho, mas super, super, super engajado, fazia tudo, super inteligente, solícito para ajudar os outros. Bom, gente, essa é a letra A, tá? Poderia colocar uma letra B aqui. Qual é a temperatura quando o tempo é igual a 2? Aí é só inserir na máquina o 2, chacoalhar aqui. Chacoalhar significa fazer as operações e obter aqui o resultado, tá? Na letra B, daí eu vou apagar isso daqui, porque eu preciso de espaço. Na letra B, tá pedindo, verifique após quantos minutos. Então, aqui na letra B, eu não quero saber a temperatura mais. Porque quando eu coloco o tempo na máquina, ela me devolve a temperatura. Agora, eu não quero saber mais a temperatura, eu quero saber o tempo. Então, qual o tempo? Quantos minutos, após quantos minutos, a temperatura, que está sendo representada por Czão, né? A temperatura atinge 400 graus Celsius. Então, agora na minha fórmula matemática, né, na minha relação matemática, eu não vou substituir mais no T, eu vou substituir no C. C de cocô? Não, C de temperatura, né? Aquela piadinha, aquela piadinha do mal que não quer sair da boca. C de temperatura. Normalmente eu gosto de colocar a temperatura como T, né? T grande. E o tempo de T pequeno, mas eles colocaram esse C aqui. Bom, eu vou pegar a minha fórmula agora e no lugar de C eu ponho 400. Então eu quero descobrir qual é o T que me dá como temperatura o 400. Aí eu caí numa equação de segundo grau, ó. Primeiro, arrumar essa equação, né, gente? Olha, o número que acompanha o t ao quadrado, que é o a, né, tá negativo. Não tá igualado a zero, então a gente tem que igualar a zero. Dá para organizar tudo aqui para ficar melhor essa equation, né, para a gente resolver. Então, eu vou subtrair 400 dos dois lados. Então, vai ficar zero igual a menos 100, que eu subtraí 400, tá? Menos 0,5T2 mais 15T.
Aí agora eu vou multiplicar tudo por menos 1. Vou multiplicar tudo por menos 1 para ficar mais bonitinho e vai ficar um A positivo para facilitar nosso trabalho. E vou colocar 0 igual a isso igual a 0, só para ficar melhor, tá? Então, aqui vai ficar 0,5t ao quadrado positivo, que eu estou multiplicando tudo por menos 1, menos 15t, mais 100. Olha, já melhorou. Já está mais bonitinho, né? Já está parecendo uma equação de segundo grau, não tá? Já está aqui mais apresentável, né? Ah, prof, eu posso dividir tudo por 0,5 para poder transformar esse A em 1? Pode, se você quiser, pode. Divide todos os termos por 0,5, né? Vou dividir aqui por 0,5. Aí vai ficar t ao quadrado. Dividir isso aqui por meio vai dar 30t. Dividir isso aqui por meio vai dar 200. Nossa, prof, você dividiu por meio e encontrou 200. Dividir por meio é multiplicar por 2, né? Se eu divido por meio, eu tô querendo encontrar quantos meios cabem dentro daquilo ali, né? É como se fosse uma multiplicação por 2. Então, agora é resolver essa equation. Acho que vocês dão conta de resolver essa equação sozinhos. O mais difícil aqui realmente é esse raciocínio que está por trás. Ô, Lu, Oi. eu cheguei nos mesmos resultados, tipo, eu olhei lá, e os resultados são 10 e 20. E eu não dividi por meio, eu simplesmente fiz como, com o meio, tudo bem assim? Perfeito. Pode fazer. Pode fazer a equação de segundo grau aqui com A igual a 0,5, B igual a menos 15, C igual a 100, né? Pode ser Deu também. isso aí mesmo, deu exatamente isso. Perfeito. Deixo para vocês a resolução dessa equação de segundo grau, tá? Eu não consegui resolver a equação de segundo grau, posta um pedacinho da sua resolução no fórum e pede ajuda para a gente tentar encontrar o erro. Mas não põe lá assim, tenho dúvida no 96. Aí é muito amplo, tá bom? Coloca um pedacinho da sua resolução, fala, olha, eu não sei onde eu errei, e coloca lá que a gente ajuda vocês. Mas eu acho que o mais importante desse 96 é o raciocínio que está por trás, tá? Só retomando, gente, que é muito rico isso, muito importante isso. Então, vamos dar uma organizada nos pensamentos aqui, tá bom? Esse problema trouxe para a gente uma relação entre duas variáveis. Uma relação meio duvidosa, né, Lence? Meio duvidosa, mas é uma relação que envolve o tempo e a temperatura. Essa relação nos diz que a temperatura de um forno eu vou colocar aqui diferente para vocês já irem se acostumando com essa linguagem. Que a temperatura do forno, ela depende do tempo. Então eu vou escrever como C de T, é uma temperatura que depende do tempo. E ela é dada pela relação 300 menos 0,5t ao quadrado mais 15t. Essa relação nos diz que quando eu pego C de 0, ou seja, quando o tempo é 0, basta eu pegar o 0 e substituir no lugar do t, que eu vou encontrar a temperatura no tempo 0. Aqui no caso, 300. Eu poderia perguntar para vocês várias outras coisas. Qual é a temperatura no tempo 2? Qual é a temperatura no tempo 10? E para descobrir a temperatura num tempo qualquer, a gente insere a temperatura na fórmula, faz as operações e descobre a temperatura correspondente àquele tempo. Dúvidas?
Nossa, Lu, agora ficou muito mais tranquilo de entender. Mas, tipo, eu também estava no exercício, eu estava buscando tanto encontrar, porque eu achei que a gente fosse direto, assim, encontrar sistema de equação. Então, eu estava buscando tanto encontrar duas equações para traçar um sistema, que eu acabei me perdendo um pouco do exercício. Sabe, essa E lógica esse não tem nada a ver com o sistema, né? Nada a ver. nada a ver, mas eu tava assim, achando tanto que era pra gente buscar um sistema de equação e não só tentar resolver, porque na última, o que que eu fiz? Na última, eu usei em algumas raciocínio matemático, na última lição, e acabei conseguindo resolver tranquilo. Só que aí eu não tava usando a fórmula de Bhaskara, era isso na última lição. E aí agora eu falei, então tá bom, então nessa provavelmente eu vou ter que nem eu não tinha feito na última, agora eu vou ter que buscar os sistemas. Então eu tava buscando tanto sistema que eu acabei me distanciando do exercício. Tá. Quem não conseguiu fazer, fica de lição hoje fazer, tá, gente? Então aqui eu estou ampliando o pensamento de vocês, trazendo para vocês essa linguagem nova, para agora vocês ganharem mais confiança e conseguirem fazer essa lição. Vou limpar aqui, quem quiser tirar print da tela pode tirar. Vou limpar e a gente vai para o 97, que é muito parecido. Muito parecido. Agora vai ser mais fácil, mais rápido de fazer, tá? Pronto, vamos lá. Deixa eu pegar um quadro branco aqui. Nossa, só bater o olho no 97 agora já, tipo, tá tão mais fácil. É, né? Clareia muito. Não, ainda mais que eu tava fissurado buscando sistemas. Falei, cara, eu acho que aqui eu tinha que fazer um sistema tal, mas na verdade era realmente pensar mais e dava para resolver de outros jeitos. E aí eu fui direto procurar sistema e acabei me dando mal. Mas agora é muito mais tranquilo. Legal. Vamos lá. 97. O número máximo de interseções é ponto de encontro, tá? Então, se eu tenho uma reta e outra reta, este ponto de encontro é chamado de interseção. O número máximo de interseções i, então a gente já tem uma variável aqui, ó. O i é a letrinha que foi escolhida para representar a quantidade de intersecções. Então, vamos lá. O número máximo de interseções i possíveis com n retas distintas em um plano é dado por essa equação. Então, a gente tem uma variável i, que é a quantidade de interseções, e a gente tem uma variável n, que é o número de quantidade de retas, né? Vou colocar aqui quantidade de retas. E a gente tem uma fórmula matemática, uma função matemática, que nesse caso não é uma equação, igual está escrito aqui, dado pela equação, acho que eles quiseram fazer essa simplificação, mas na realidade não é uma equação, é uma função que relaciona a quantidade de retas e a quantidade de interseções. O que isso significa? Olha só, gente. Se eu tenho n igual a 2, eu pego n igual a 2, opero com esse n e eu descubro a quantidade de interseções. Então, esse 2, olha, está sendo substituído aqui, faz as contas e encontra a quantidade de interseções, que no caso é uma interseção só. Então, se eu tenho duas retas, só existe uma interseção entre essas duas retas. Se eu tenho n igual a 3, 3 retas, eu vou lá, opero dentro dessa relação e descubro a quantidade de interseções, que no caso é 3. Se o n é 4, então eu descubro a quantidade de interseções, que é 6. Se eu fosse representar isso daqui com a nossa super máquina, eu teria uma função aqui dentro, que é n ao quadrado menos n sobre 2.
Eu insiro aqui o valor de n, então eu insiro um n igual a 1, ou n igual a 2, ou n igual a 3, ou n igual a qualquer coisa. Eu insiro o n na máquina, eu tenho uma função i que depende de n, que é dada por isso, e ela me devolve aqui o i. Então, se o n igual a 1, eu vou ter aqui i de 1, a minha função i, que é a quantidade de interseções, quando n vale 1, vai ser nada, né? Porque tem que ser 2 no mínimo, né, para ter interseção. Concorda? Então, eu não posso colocar n igual a 1. Não posso colocar uma reta. Uma reta, zero interseção, né? Posso colocar, né? Sacou o que eu fiz? Se eu coloco n igual a 1, é uma reta só. Uma reta só, 1 ao quadrado menos 1, zero. Eu vou ter zero interseções. Não vai ter interseção. Se eu coloco o n, que é a quantidade de retas, igual a 2, eu insiro 2 aqui, opero com o 2 nessa relação que a gente tem, e a minha máquina devolve para mim n igual a 2 e igual a 1. Então, eu tenho aqui uma tipo fórmula matemática maravilhosa que eu insiro a quantidade de retas, ela chacoalha e ela me devolve a quantidade de interseções. Então, uma pergunta para a prova, se eu pegar essa relação aqui para colocar na prova, é essa, olha. Fala para mim quantas interseções a gente vai ter se eu tenho 15 retas. Ou se eu tenho 10 retas, né? Então, a quantidade de interseções quando eu tenho 10 retas vai ser igual n ao quadrado menos n sobre 2. Então, vai ser 10 ao quadrado, no lugar do n eu ponho 10, menos 10 sobre 2. O que eu fiz aqui foi pegar o 10, colocar aqui no valor no lugar do n e operar com ele. 10 ao quadrado, 100, 100 menos 10, 90, dividido por 2, 45. Então, se eu tiver 10 retas, se eu tiver n igual a 10, eu vou ter 45 interseções diferentes. Essa é a interpretação do problema. Tá? Agora a gente vai para a questão do problema. Qual é o número de retas? Tá, então o que ele quer é o número de retas. Ele quer o valor de n. Qual é o número de retas que devem ser traçadas em um plano para que o número máximo possível de interseções entre elas, ou seja, i, seja igual a 15? Então, eu quero saber qual é a quantidade n para que o i seja 15. A gente tem essa relação, ó. I igual a n ao quadrado menos n sobre 2. A gente quer descobrir o n e a gente tem a quantidade de interseções. Então, no lugar do i, eu ponho 15. E aí eu vou montar uma equação que precisa ser resolvida. Quando eu tenho uma equação desse tipo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, aqui eu tenho um denominador, né? Como é que eu faço para tirar esse denominador? Bom, é 15 sobre 1 igual a n2 menos n sobre 2. Você pode multiplicar cruzado, você pode igualar os dois denominadores, aí fica a cargo do freguês. Eu vou multiplicar cruzado, então vai ser 1 vezes isso, n2 menos n, é igual a 15 vezes 2, é igual a 30. Organizando, n2 menos n, subtrair 30 dos dois lados, menos 30 igual a zero. Resolver essa equação de segundo grau é resolver o problema. Dúvidas? Ô Lu, eu acho que o meu erro foi assim, porque como tinha o denominador, eu multipliquei por 2 os dois lados da igualdade. É por isso que eu errei.
E o seu raciocínio está certo, engraçado, né? O seu raciocínio está certo. Só que quando você tem uma igualdade assim, ó, 15 igual a N2 menos N sobre 2. E aí você me diz assim, Lu, eu multipliquei os dois lados da igualdade por 2. Multiplicar os dois lados da igualdade por 2 é fazer isso, ó. Eu vou multiplicar isso tudo por 2 e eu vou multiplicar isso tudo por 2. Então, aqui eu estou multiplicando 15 sobre 1 vezes 2. 15 sobre 1 vezes 2 é 30. É 30 sobre 1 mesmo, né? Porque é como se fosse 2 sobre 1 vezes 15 sobre 1. E do lado de cá, Marcelo, quando você multiplica por 2, você simplesmente cancela essa multiplicação por 2 com essa divisão por 2. E aí sobra N2 menos N. Você Oi. pode resolver essa equação, por favor? Posso resolver. Só voltando aqui para o que o Marcelo falou, se eu tenho assim, Marcelo, N2 menos N sobre 2 e eu multiplico isso por 2, é como se eu estivesse multiplicando duas frações. E aí eu posso simplificar essa com essa, ó, porque esse está multiplicando e esse está dividindo o mesmo termo, sabe? Foi isso aqui que você deveria ter feito. Tá. É que eu multipliquei tudo, tipo, eu fiz vezes 2 o N também. Se você faz essa multiplicação, quer dizer que você não está simplificando o denominador, aí ele não some. O que eu estou dizendo é que é uma possibilidade você fazer isso, ó. Eu vou fazer distributiva, então vai ficar 2N2 menos 2N, isso está certo. Só que na parte de baixo, 2 vezes 1 é 2. Você não simplifica o denominador, ele não some. Agora vamos lá resolver essa equation, né? Vou ganhar espaço aqui agora. Eu estou com uma equação de segundo grau, N2 menos N menos 30 igual a 0. Nosso A vale 1, nosso B menos 1, nosso C menos 30. Delta B2 menos 4AC. Delta, o nosso B é menos 1, vou colocar entre parênteses, menos 4 vezes A vezes C entre parênteses para não ficar dois sinais juntos. Delta vai ser igual, menos 1 ao quadrado é 1, estudo do sinal, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais, 4 vezes 30 dá 120, um delta maravilhoso que é um quadrado perfeito. Raiz de 121 é 11. Então, x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta que eu encontrei, sobre 2a. X vai ser igual, nosso b é negativo, tem o menos da fórmula, então fica menos 1, mais ou menos raiz de 121 sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1. X vai ser igual a 1 positivo, fazendo o estudo do sinal, mais ou menos 11 sobre 2. A gente está dentro de um contexto de quantidade de retas, então tem que ser um número positivo. 1 mais 11, 12 dividido por 2, 6. Posso até fazer mais devagar. 1 mais 11 dividido por 2, 1 menos 11 dividido por 2. Aqui eu vou ter 6 o quê? E olha só, né, eu sempre caio nisso também. A nossa variável não é x, né? Então, olha, tomar cuidado com isso. A nossa variável é n. Então, eu vou usar n. N, N duas linhas, né? Então, N, que é o quê? Quantidade de retas, são 6 retas. 6 retas me dão 15 interseções. E neste caso aqui, eu vou ter um número negativo, né? Menos 10 dividido por 2, menos 5.
Não é possível, porque é negativo e nesse contexto não cabe. Dúvidas? Nossa, Lu, foi muito bom aprender isso sobre a função. Ajuda muito a resolver esse problema. Ajuda, É mais um ajuda repertório sim. para conta para resolver problema. Muito. E assim, gente, só saber se tem alguém com dúvida para eu voltar lá para nossa sala, que eu quero ver vocês um pouquinho. Alguém tem dúvida em relação a essa questão? Tá. Voltei aqui. Quem se sentir à vontade, liga a câmera para a gente se ver um pouquinho, uns 2 minutinhos. Isso enche o nosso coração de alegria, né? Para passar esse dia. No ensino médio, a matéria mais importante de todas que vocês vão ver durante todo o ensino médio é essa, é função. Só que vocês vão ver essas relações, igual agora a gente viu uma função de segundo grau, que envolve o expoente 2, né? A gente viu duas funções hoje. Há uma função que envolve tempo em temperatura, a outra que envolve número de retas e interseções. Eu posso fazer uma função que é, por exemplo, a quantidade de horas que eu dou de aula e o meu salário. É uma relação entre essas duas coisas, não é? Quanto mais horas eu trabalho, maior o meu salário. Um depende do outro. Dá para a gente fazer funções, relações de várias coisas. E o ensino médio, basicamente, o primeiro ano, é função. Então, o livro traz essas questões, esse tipo de problema, já para vocês irem se familiarizando com esse tipo de relação entre as variáveis, tá? Hoje a nossa aula foi muito rica, assim, muito. Eu acho que agora vocês podem se aventurar um pouquinho mais nessa lição e tentar refazer essa lição. Vai lá, Gabi, fala pra gente. Não, é que eu só queria falar que agora com essa explicação com a aula, eu acho que ficou muito mais fácil, muito mais fácil mesmo. Né? Que bom, Gabi. Que antes eu tinha muita dificuldade de prestar atenção na aula, assim. Eu sempre fui assim. Só que agora com a explicação, aí tipo, foi copiando, aí ficou bem melhor pra mim. Ai, que bom, Gabi. Que bom. E manda as dúvidas lá no fórum, tá? Para a gente te ajudar. Toda vez que surgir uma dúvida, explica a dúvida direitinho que a gente está lá para ajudar, tá? Gente, não vai ter lição extra, né? O meu convite para vocês pegue esses 1, 2, 3, 4. São 4 problemas que a gente não discutiu ainda. Peguem esses 4 problemas que a gente não discutiu e tentem refazer, se você não tiver conseguido fazer. E amanhã a gente vai se encontrar e vamos botar para quebrar no fórum também, tá? Vocês perceberam que se vocês se organizarem direitinho para trabalhar um pouco antes, tirar dúvida aqui comigo, vocês ganharam um tempo extra por semana para tirar dúvida? Usem esse tempo para tirar dúvida, tá? Entre vocês e contando comigo e com a Amanda. Alright? Tudo bem? Deixa eu parar aqui a gravações.